mas tentar falar um pouco para vocês, baseado muito em experiências pessoais e ao mesmo tempo em conteúdo bíblico, e para que Deus possa nos conduzir nessa noite, para que a gente possa ter o discernimento daquilo que Deus quer falar para a gente. Eu acho que isso é o mais importante. Quando gera questionamento no nosso coração, eu acho que nós estamos aí com 80% de caminho andado. E a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas que a gente tem que transformá-lo. Numa versão original diz transforme-se, porque na verdade a nossa função não é transformar ninguém. A nossa luta, na verdade, é conosco mesmo, porque quando a gente consegue ser transformado, as pessoas entendem que é um Deus que pode transformar, e as pessoas, consequentemente, querem ser como nós somos e querem servir ao Deus que nós servimos. Então, eu não tenho muito essa preocupação, mas a preocupação é ter uma vida de santidade, para que através dessa vida a gente possa impactar a sociedade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 28. Eu quero me basear um pouco na vida desse camarada aqui, muito conhecido na Bíblia, para a gente poder falar um pouco sobre essa questão de autoridade espiritual e estrutura de poder. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 28. Quem encontrar primeiro pode ler, por gentileza. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e metei-lhe fogo. E os seus servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão. Até aí está bom, obrigado, viu? Até aí está ótimo. Bom, eu acredito que todos nós já ouvimos falar um pouco sobre a vida de Absalão, né? E na verdade, tem muitas coisas escritas sobre Absalão, né? Muitos escritores jogam a culpa em cima do seu pai, pelo comportamento do filho, e a gente já ouviu muita coisa, já leu muita coisa sobre a vida de Absalão. E Absalão era um cara que ele não tinha muita ideia que havia e que há no mundo, que sempre houve uma estrutura de poder. Então, quando eu digo que no mundo há uma estrutura de poder, eu estou dizendo para você que não existe ninguém solto. Quando eu digo para você que no mundo há uma estrutura de poder, eu estou dizendo para você que se você passar na rua agora e tiver um garoto de 5 anos brigando com um de 15, e se você passar e não fizer nada, você já ficou do lado do de 15. Você automaticamente já apoiou o de 15, que está brigando com o de 5. Deu para entender? Porque quem vê um crime com calma é cometê-lo. É mais ou menos isso. Então Absalão, ele não entendia que existia uma estrutura de poder. Porque ele também não entendia que tudo que é imposto, mas que não é entendível no coração, um dia será burlado. Tudo que é imposto, você tem que fazer isso. Mas se isso não ficar claro no seu coração, um dia isso será burlado. É aquilo que eu disse anteriormente. Eu não acredito em um Deus que te traz para um lugar como esse e você diz: eu só estou aqui porque Deus é por obediência a Deus, mas eu não gosto desse lugar. Então eu não acredito muito nisso, porque se você vive assim, a primeira oportunidade que você tiver, você vai burlar as leis, você vai aprontar. Eu tive em Vitória pregando numa igreja uns anos atrás, estava até comentando com o André sobre isso. Na noite que eu fui pregar, eram 3 dias, eu ia pregar sexta, sábado, domingo à noite. Na noite que eu fui pregar, foi exatamente um dia anterior, a liderança da igreja fez uma reunião, uma denominação muito tradicional, e liberaram calça para a mulher. Foi na época, exatamente na época. Gente, quando abriu a porta da igreja e começou o culto, era cada roupa curta, era cada calça colada, aquelas coisas assim. E o pastor falou: Paulo, nós liberamos isso agora aqui da doutrina da igreja, então a gente liberou, e eu estou pensando em voltar atrás. Eu falei: não, pastor, agora você tem que contornar a situação, né? Mas, gente, o povo parecia que estava amarrado, sabe? Na minha cabeça era mais ou menos assim: todo mundo estava doido para colocar um shorts curto, uma calça bem colada. Então, assim, todo mundo usava saia, mas na cabeça, queria estar mesmo, era com uma roupa bem curta. Então
Então tudo que é imposto no coração, tudo que é imposto, mas que não é entendido no coração, um dia será burlado. E Absalão não entendia isso, porque ele não sabia que existia uma estrutura de poder. E nós precisamos entender que há uma estrutura de poder, e nós precisamos entender que essa estrutura de poder tem princípios. Eu estava lendo uma matéria recentemente que diz que na Síria, na guerra, e na guerra do Iraque, junto com o Afeganistão, morreram 450 mil pessoas até hoje. No trânsito brasileiro morreram 750 mil. Por que se morrem tantas pessoas no trânsito brasileiro? Porque aqui na pista é 60, o cara põe 100. Meu irmão, se aqui é 60 e você põe 100, até 60 a mão de Deus está com você. Depois você quebrou o princípio, aí é por sua conta. Porque quando a gente começa a quebrar princípio, o próprio princípio vem e nos quebra. Porque ninguém está solto, há uma estrutura de poder. E todos aqueles que não entenderam essa estrutura de poder, só arrumaram na cabeça esses camaradas aqui da Bíblia. Todos aqueles que tentaram burlar as leis, só tiveram problemas. Muitos deles suportaram, mas muitos deles não conseguiram dar a volta por cima. E um deles aqui é a figura de Absalão. Então você imagina aí, eu cheguei na Jocum de Salvador, e aí tinha intercessão. Gente, os caras, fogo puro. Terminava a intercessão, o cara pegava o carro da base e ia para a rua sem carta. Eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa de errado? Porque você está quebrando o princípio. Bati de frente com os caras. A princípio eles não gostaram, depois abriram mão. Reconheceram, não, realmente, Paulo. Um dia o cara falou, meu sonho é tirar uma carta, porque eu gosto de dirigir. Aí um dia a gente está lá na base, depois que ele aceitou, né, um dos caras lá que, da Jocum aceitou. Naquele dia não, dias depois, entrou 2 pastores lá, bateu no portão da base, entrou com um carrão lá, falou, eu queria te falar com a liderança da base. Eu estava conversando com a senhora que lidera a base, apresentei para eles, e o cara trabalhava no Detran. Aí ela falou assim, você estava, pois é pastor, meu esposo está querendo tirar a carteira e tal. O cara foi lá e abençoou a vida do cara lá. Então, no momento em que o cara recuou, no momento que o cara deu para trás naquilo que ele estava fazendo, Deus abriu as portas. Agora, gente, como é que você, falei isso para meu pai não é crente, mas anda para cima e para baixo de moto sem carta. Como é que uma pessoa cristã consegue dirigir um carro sem carta, sem habilitação? Eu falei para meu pai, ele falou assim, Paulo, pode ser que aconteça algum problema, eu tenha problema. Não, você já está com problema. Não vai acontecer problema, você já está com problema. 750 mil, quase 1 milhão de pessoas morreram nesses últimos anos no trânsito do Brasil, desde quando começou a guerra da Síria, Iraque e Afeganistão. Mata-se mais no trânsito brasileiro do que na guerra. Mas por que isso acontece? Porque há princípios quebrados. E quando, meu irmão, se quebra princípio, a conta vem. Você pode esperar, é só uma questão de tempo, a conta vem. É igual a consequência do pecado. Ele vai vir, você pode ter certeza disso. O cara estava contando a história que tinha um bêbado, um culto assim como esse, o bêbado entrou lá na Bahia, e para quem não sabe, a polícia baiana é meio bruta, viu? A polícia baiana é... Daí, entrou o bêbado lá na igreja, e o pastor falou assim, olha, nós vamos pedir para o senhor sair, porque está atrapalhando o culto. E aí ele falou que não saía. Chama o diácono lá para tirar o rapaz. Pode chamar o diácono, eu não vou sair. Duvido. Aí alguém estava pregando e falou assim, Jesus vai voltar. Aí ele falou, duvido que Jesus vai voltar. Ele começou a tumultuar o culto. Aí disse assim, olha, nós temos que chamar a polícia. Ele falou, não, esse vem. E ó, se mandou. Né? Porque ele sabia que era ligar e os caras vinham e iam arrumar para a cabeça. Então na hora ele falou, não, vai chamar a polícia. Não, esse aí vem. Né? Ele acreditava que Jesus ia vir, mas a polícia baiana ia aparecer. Então, essas quebras de princípio, isso nos gera muitas consequências ruins. E a gente está vendo hoje muitas pessoas aptas a tomar decisões, mas não estão aptas a arcar com as consequências dessas decisões que são tomadas. Por isso a gente está vendo muitas pessoas frustradas. E Absalão era assim, ele não entendia que existia uma estrutura de poder. Nós precisamos entender, dentro desse contexto de autoridade e submissão, que Deus só tem compromisso com aquilo que honra o seu nome. Você pode fazer um monte de coisas boas,
mas de boas intenções e boas ideias, meu amigo, as cadeias estão cheias, os cemitérios estão lotados. Então não basta ter só uma ideia boa ou ser um cara de coração bom. Nós temos que entender que Deus só tem compromisso com aquilo que honra o seu nome. Se não honra o nome de Deus, Deus não tem compromisso. Você está só naquela situação. Simplesmente isso, você está só naquela situação. Eu falei da outra vez que eu estive aqui, e vou falar e vou explicar um pouco desse contexto. Hoje a igreja brasileira tem investido muito na formação teológica. E vou dizer para você, não estou falando mal de teologia não. Inclusive, até agora eu vou fazer um curso do seminário do André, uma reciclagem teológica, porque faz anos que eu terminei o seminário e vou fazer. Não estou dizendo que é errado estudar teologia, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que hoje a igreja tem investido muito na formação teológica, mas pouco na reeducação do caráter. Pouquíssimo na reeducação do caráter. Então, qual é o resultado que nós estamos tendo hoje? O resultado tem sido o seguinte: formação sem transformação. Eu estava vendo a aula do André hoje. O André é aquele cara que fala da teologia, mas trazendo muito para a questão do caráter. Muito jóia. Pouco se vê isso nos seminários, porque a gente aprende cada coisa no seminário. Fiquei 4 anos e meio dentro de um seminário, é só Deus na causa. Pouca formação, muita formação e pouca transformação, principalmente na questão do caráter. E quando nós, como igreja, recebemos muito essa formação teológica, mas pouco na reeducação do caráter, o que acontece? Nós entendemos que nós fomos chamados, mas não sabemos para quê. Por exemplo, nós não fomos chamados para fazer o que é certo, nós fomos chamados para fazer o que é bíblico. E nem tudo que é certo é bíblico. Eu dei um exemplo ontem de Madonna. Madonna, a gente estava na África do Sul, já no Lesoto, e a gente ficou sabendo que Madonna foi num campo de refugiado, pegou uma criança que estava lá quase morrendo de fome, colocou no avião dela e no aeroporto ela foi barrada pela polícia. A intenção foi boa, ela agiu da forma certa, ela queria salvar uma criança. Mas existia lei naquele país, e ela não podia burlar as leis daquele país. Então ela fez certo, mas não era bíblico, porque ela estava quebrando princípios, embora ela não fosse uma cristã, ou pelo menos eu acho que não seja. Porque existe essa estrutura de poder. Agora, você imagina aí, um senhor no aeroporto de Brasília achou uma mala com 200 mil reais. Quem lembra disso? O presidente Lula chamou ele, e todo isso foi notícia pelo mundo inteiro. Aquele senhor fez o que era certo. Ele virou herói, porque no Brasil hoje a coisa está tão complicada que quando você faz o que é certo, você já vira herói. Eu acho engraçado os caras que é preso na Lava Jato, eles não têm vergonha do que roubou, mas têm vergonha de mostrar as algemas, tem que jogar uma camisa em cima das algemas, para não mostrar. Né? Mas do que ele fez, ele não tem vergonha, mas ele tem vergonha das algemas. Então, aquele homem foi chamado pelo presidente da República, aquele homem saiu da função de zelador e ganhou outra função importante no aeroporto, porque ele fez o que é certo. Agora, se o cara fez o que é certo, impactou toda uma sociedade, imagina se a gente fizer o que é bíblico. Você imagina aí. E nós não fomos chamados para fazer o que é certo. Volto a dizer, porque nem tudo que é certo é bíblico. Mas se o que é certo já impacta o coração das pessoas por esse mundo desajustado que nós vivemos hoje, imagina se fizermos o que é bíblico. Qual é o impacto que não vai acontecer na sociedade? Eu estava lá em Salvador outro dia, fui no mercadinho e comprei lá umas coisas. E eu lembro que eu peguei 4 polpas de frutas. Coloquei no carrinho. Depois esqueci que tinha que pegar uma outra coisa que tinha esquecido. Eu voltei. Quando eu voltei, a senhora contabilizou 3. Eu falei, ó, tem 4. Ela falou, não, é só 3. Eu falei, tá bom, mas eu sabia que era 4. Como eu compro lá todos os dias, fui para casa. Quando chegou lá que abriu as coisas lá, tinha 4. No dia seguinte eu voltei e falei assim, olha, eu estou devolvendo aqui, ó, R$1 e pouco, que foi de uma polpa de fruta ontem, que foi a mais. Gente, uma coisa tão simples, mas que comprou aquela mulher. É impressionante o tratamento daquela mulher comigo hoje. Então, às vezes é um troco errado que vem a mais, a gente acha até que foi Deus. Ó, Deus me abençoou. Entende? Às vezes é uma coisa que acha que não é nosso, que a gente tem condição até de devolver, mas que a gente acha que aquilo lá foi um milagre de Deus, porque afinal de contas estava precisando mesmo. Então, se a gente faz o que é bíblico, você imagina o impacto que vai gerar nessa sociedade. Porque nós vivemos debaixo de uma estrutura de poder. Então tudo que nós fazemos tem uma consequência. Não tenha dúvida disso, tem uma consequência.
E aí aquele homem em Brasília foi, né, reverenciado pela sociedade naquela época. Eu não sei se você já observou ou se já ouviu, mas tem uma palavra que está na moda, que a gente está escutando aí, eu escuto muito nas conversas, né, nossa, de igreja, de base e tal. Outro dia até ouvi na reunião um cara falando sobre isso, que é a palavra chamada resiliência. Já viu? Já ouviu essa palavra? Resiliência. Uma pessoa compara essa palavra como aço, né? É aquela coisa que enverga, mas não quebra, né? Eu sou resiliente. E aí eu vi um cara falar outro dia na reunião da Jocum, falou, eu sou um cara muito resiliente, sabe? Porque eu já passei muita coisa na vida. É tipo assim, a gente entorta, né? É como aço, mas a gente não quebra, é aquela pessoa forte e tal. Aí eu fui estudar bem essa palavra, e fui analisar o contexto que nós vivemos hoje, e eu descobri que essa palavra está sendo muito mal usada. As pessoas estão confundindo resiliência com feridas, com paredes que foram erguidas por causa de problemas que aconteceram no passado. Então as pessoas não são resilientes, as pessoas estão calejadas. Eu tenho aqui um problema no meu joelho. Não me impede de fazer nada, mas se eu jogo bola, eu fico uma semana com ele inchado. Aí eu desço aqui a escada, há pouco tempo eu desci ali e tal, senti, já deu aquele choque, eu já senti. Porque esses dias em pé, falando e tal, então dá uma... Aí eu já senti. Então assim, tá aqui, eu tenho uma lesão no joelho, eu sei que eu tenho lesão, eu tenho um primo de que é ortopedista, ele falou, se você quiser a gente vem fazer cirurgia. Eu falei, eu sou atleta, eu vou mexer com cirurgia de joelho agora, de jeito nenhum. Mas ela tá aqui. Eu administro a dor. Quando eu jogo bola é uma coisa que põe lá, né, uma coisa gelada, é alguma coisa, a gente vai administrando, é igual o pecado, a gente vai administrando, é igual a agenda secreta do coração, está aqui, pode estar aí, mas a gente, como ser humano, a gente vai se adaptando à realidade, e a gente vai fazendo o nosso jogo, mas a coisa está aí, não é resiliência, isso não é resiliência, isso é calejamento, está calejado. Mas vez ou outra ela vai lembrar, olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, está só adormecida, mas eu estou aqui. Então as pessoas estão confundindo resiliência com paredes que foram erguidas no coração por causa de problemas mal resolvidos do futuro. Eu não sei se você já viu aquela garota que namorou com um cara 20 anos atrás, mas o cara usava um tipo de perfume. Hoje essa pessoa já é casada, já é mãe de filho, já é vó, já é não sei o quê. Mas quando ela passa na esquina que sente aquele cheiro, já até dá um estremelique, porque lembra, arremete àquela situação. Porque, não sei se você sabe, música e perfume tem esse poder de arremeter a nossa mente há 20, 30 anos atrás. Tem um negócio na Bahia que é sonho, aqui também tem bastante, né? Mas lá o sonho é com goiabada, é um negócio diferente. Toda vez que eu como aquilo, eu lembro da minha infância na escola, porque eu só comia aquilo na escola pública. Então é impressionante essa coisa do gosto, do cheiro, né? Do que a gente escuta, é impressionante. Eu quando fazia seminário, em 98 foi o meu último ano de seminário, a gente estava numa sala de áudio e tinha uma senhora de vídeo. A gente estava assistindo televisão e aí tinha uma senhora chamada Rose, ela fazia seminário com a gente também, e aí passou uma música do Roberto Carlos, lembra aquelas músicas, eram sempre as mesmas coisas, né, de final de ano, e passou uma música, gente, aquela mulher saiu assim, com náusea, sabe, e foi pro banheiro, o diretor do seminário estava na hora, pra gente só foi um mal-estar, o diretor já macaco velho falou, por que você saiu da sala daquele jeito? Ah, não, porque eu passei mal, não, você ouviu aquela música, eu não entendi muito bem. Aí começou a conversar com ela, daqui a pouco ela falou, porque quando eu era mais nova, ela já era uma senhora de 50 anos na época. Quando eu era mais nova, eu fui para um motel com um rapaz e estava passando aquela música. Então toda vez que eu escuto, eu lembro daquela situação e eu passo mal. Duas coisas, não estava resolvida a situação e estava mais vivo do que nunca no coração dela. Mas olha que muitos anos já haviam se passado. Então isso não é resiliência, isso são paredes que são erguidas no coração, que te deixou aparentemente forte ou fortalecido, te deixou cascudo, mas que no fundo, você precisa mais de ajuda do que outra coisa. Absalão ele não entendia isso. E a Bíblia diz que Absalão, ele ficou 2 anos escondido em Jerusalém, sem ver a face do rei. Mas enquanto ele estava os 2 anos escondido, ele estava arquitetando um plano, porque ele queria derrubar o reinado do seu pai. E não sei se você já percebeu,
Qualquer pessoa hoje que prega, dá 2 tapas na mesa, ou que tem um bigode grande, é líder no Brasil. Já viu isso, né? Olha, ele tem autoridade. Já viu o bigode dele? É um cara que tem autoridade. É mais ou menos assim. E Absalão era esse cara. E qualquer cara hoje no Brasil que se levanta como uma liderança, sempre vai ter meia dúzia de vagabundo que vai acompanhar ele. Eu fico imaginando, cara, eu estava em Curitiba, passou aquele cara chamado Henrique Cristo. Lembra daquele cara? Aquele cara numa plataforma e um monte de gente aqui carregando a plataforma próxima à rodoviária. E com ele nos ombros. Quando eu fui ver aqueles caras, era tudo advogado, médico, era gente esclarecida, mas segue espiritualmente carregando aquele camarada. E aquele camarada vive num sítio perto da Jocum, em Brasília, hoje ele vive. Jocum tem um sítio em Brasília, que é a base, ele tem um sítio ao lado da Jocum. E os caras falam, Paulo, é só carrão que entra nesse negócio, é só gente da alta da sociedade brasileira que anda aí dentro com esse cara. Esse cara deve ter umas 50 mulheres aí dentro, servindo ele, e comida, cozinhando para ele, fazendo tudo para ele aí dentro. E eu fico pensando, como que pode um negócio desse, gente? Então a carência de liderança hoje no mundo é tão grande que qualquer um que se levanta é o cara. E daí, Absalão ficou 2 anos, e um dia ele sai, mas ele tinha meia dúzia de cara que acompanhava ele. Como Absalão queria chegar até Davi, ele arquitetou um plano. Ele falou, bom, eu tenho que chegar até Davi, mas eu não tenho moral como Davi, que era o pai dele. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar Joabe, que é chefe pessoal da guarda do meu pai, vou convencê-lo para que ele me leve até o rei. E assim ele fez. Todo estelionatário é bom de conversa e anda bem vestido, certo? Você nunca viu um estelionatário burro que chega lá todo sujo, banguela? Você não... O estelionatário geralmente é um cara, não é, tranquilo. Tem um cara aqui em São Paulo que passou uma reportagem na Record News outro dia, que ele é assaltante de banco sem usar arma. Na conversa ele vai entrando, daqui a pouco o cara roubou todo mundo, já saiu, daqui a pouco todo alinhado, todo bem vestido, terno importado e tudo mais. Então eu imagino que Absalão era um cara assim. Aí ele pegou lá uns caras e falou o seguinte, olha, eu quero falar com Joabe. Lá é a casa dele, vai lá e chama ele para mim. Aí a Bíblia diz que os caras de Absalão foram até a casa de Joabe, mas Joabe já sabia quem era Absalão. Aí ele falou, não quero saber papo com esse cara não, fala para ele que eu não vou. Pela segunda vez a Bíblia diz que mandou chamá-lo, e pela segunda vez ele não veio. A terceira vez mandou e ele não veio, porque Joabe não queria papo com Absalão. Aí Absalão fala, tá bom, então ele não vem não? Tá vendo aquela plantação ali? Aí os empregados ele falou, tô vendo, pois é, vai lá até a fogo, que aquilo lá é de Joabe. Os caras foram lá até o fogo na plantação, e Joabe sai na porta da casa, toda a plantação pegando fogo. Aí Joabe já vai na casa de Absalão, porque sabia que era ele que tinha plantado. Quando chega lá, fala assim, meu camarada, você ateu fogo na minha plantação, você me criou um prejuízo, junto aos meus empregados, um prejuízo financeiro, e aí como que vai ser agora? Aí ele olhou para Joabe e falou assim, eu mandei chamar você 3 vezes, você não veio, a única forma que eu tive de chamar a sua atenção foi ter fogo na sua plantação. Gente, uma pessoa que não tem identidade, ou que não conhece essa estrutura de poder que anda solto, ela sempre vai fazer de tudo para chamar a atenção para si. Sabe aquele irmão que só anda murmurando, e o cara que está dentro da igreja sabe que ele está murmurando, e aquele cara lá fica doente. E aí sempre aquele papo, eu estou doente, mas ninguém da igreja vem me visitar, o pastor não tem tempo. Aí o cara escuta isso, ele vai lá. Aí quando chega lá, irmão, ainda bem que você veio me visitar, irmão, ninguém da igreja... Pois é, irmão, os irmãos assim mesmo, tá vendo? Só eu vim. Então, indiretamente, ele está tomando conta de um espaço que não é dele. Que nós vamos ver depois aqui, que era o caso de Absalão. Eu estava numa igreja aqui na Praça da Árvore pregando há um tempo, fui pregar, era uma igreja toda de vidro fumê, toda de vidro fumê. E eu, matutão, procurando a entrada da porta, mas não conseguia achar, porque era tudo de vidro. Eu falei, como é a entrada dessa igreja? Até que apareceu alguém lá que me orientou lá, e eu entrei na igreja para pregar. Aí quando eu cheguei lá, mais cedo, estava na porta, uma senhora apareceu, e daí quando ela abriu a porta, chegou uma senhora, gente, aquela mulher veio de longe, eu imagino, toda suada, e chegou e perguntou para aquela senhora que era diaconisa, olha, o pastor está por aí, porque eu queria falar com o pastor. Aí a mulher falou, imagina, eu estou aqui todo dia, minha filha, tem 6 meses querendo falar com ele não tem tempo, imagina se você vai falar com ele agora. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei pensando, em que aquela mulher ajudou aquela senhora? Olha o comentário daquela mulher. Aí, o comentário daquela mulher é um comentário maldoso ou não é maldoso? É um comentário com segundas intenções ou não é um comentário com segundas intenções? Porque quem tem um discernimento e quem vive debaixo de uma estrutura de poder, já sabe
desses detalhes. E eu fiquei pensando, essa mulher não ajudou nada essa coitada aqui, só ajudou essa coitada aqui a murmurar contra a liderança dela agora. Então a Bíblia diz que ele ficou 2 anos, mas ele era um cara tão bom de conversa, que persuadia as pessoas, ele conseguiu fazer a cabeça de Joabe. Aí Joabe vai à frente e faz a ponte entre Absalão e o rei. E a Bíblia diz que Joabe conversou com Davi e Absalão entrou na presença do rei. Simplesmente. E a Bíblia diz que ele entrou na presença do rei. Agora, qual que seria a postura ideal de Absalão naquele momento para entrar na presença do rei? Era ele ter chegado para Joabe e dizer o seguinte: Joabe, eu fiz um mal a você, eu criei um dano para você, então agora eu quero restituir para você, porque eu quero entrar bem na presença do rei. Foi isso que ele fez? Não, a Bíblia diz apenas que ele entrou na presença do rei. Entrar na presença do rei, ou estar na presença do rei, qualquer pessoa pode estar. Quando ele entrou, Davi o recebeu educadamente, embora de anos que não via, mas o recebeu educadamente, deu um beijo no rosto dele. Só, não teve festa, não teve comemoração, não teve um banquete, não teve absolutamente nada. Ele apenas entrou na presença do rei, mas não desfrutou da presença do rei, porque ele entrou mal na presença do rei. Ele poderia chegar para Joabe e dizer: olha, eu quero restituir para você, porque agora eu vou entrar na presença do rei. Ele mesmo sabendo que Joabe ia à frente, ia contar para Davi tudo o que aconteceu, Davi já recebeu o cara com frieza. Porque estar na presença do rei, qualquer pessoa pode estar. Agora, estar na presença e desfrutar dessa presença são duas coisas totalmente diferentes. E aí a gente fica pensando, por que as coisas estão travadas comigo? Por que às vezes as coisas não funcionam? E a gente canta, restitui Deus, eu quero de volta o que é meu. Agora, quantas vezes você já restituiu para as pessoas? Aquele cheque sem fundo que foi dado para as Casas Bahia, que está esperando caducar até hoje. Aquele irmão que um dia você fez uma conversa, né, comentou com alguém alguma coisa que atrapalhou a vida dele, mas que você falou do irmão para 50 pessoas, mas só pediu perdão para ele, quando na verdade tinha que vir na frente e pedir perdão a quem você falou também, para restituir, não restituiu. Quantas pessoas hoje não estão casadas na igreja, mas que não conseguem ter um bom relacionamento com o seu esposo hoje, porque um dia um cara na igreja namorou com ele ou com ela e a defraudou, prometeu coisas que não pôde cumprir, e essa pessoa hoje tem problema no seu casamento até hoje, por causa de um problema mal resolvido, que quando ele entra na igreja, os dois fazem assim, ó, um olha para o lado sul, outro para o lado norte e passa assim, ó. É comum as pessoas namorarem na igreja cristã, terminar o namoro e não olhar mais na cara do outro. É comum. Por que isso acontece? Porque houve defraudação. Essa palavra defraudação é muito mal usada, mas nesse caso ela é bem colocada. Houve defraudação e por isso as pessoas não conseguem olhar na cara do outro. Mas quantas vezes foram lá e pediu perdão? Absalão foi assim. Ele entrou na presença do rei, mas não desfrutou da presença do rei. Porque estar na presença do rei, qualquer pessoa pode estar. Mas uma coisa é estar na presença do rei, outra coisa é desfrutar da presença do rei. Eu estava em Cambuí com a equipe, isso no ano 2000. Eu conheci um pastor chamado Pastor Sérgio, era da Igreja Batista de Cambuí. O pastor Sérgio já estava no seu segundo casamento, já quase saindo para um possível terceiro casamento. Ele estava chorando um dia e falou: Paulo, diz que a esposa dele tinha ido embora com outra mulher, era a mágoa dele. Se fosse com um homem, menos mal, mas foi com a mulher, então o cara se sentiu destruído. A igreja estava mal, ele tinha uma empresazinha de bicho de pelúcia que estava caindo das pernas. E ele falou: Paulo, essa equipe de vocês aqui é que vai dar resposta para a nossa igreja aqui. Se não rolar um evangelismo aí, que as pessoas voltem, aí eu falei: pastor, o problema não é esse, o problema é as pessoas estando aqui dentro. Esse vai ser o maior problema. Porque a gente está vendo que está tudo estruturado. Ele tinha acabado de casar, né, do seu segundo casamento, nós ficamos na casa dele, né, nesse tempo, e observando as coisas. Ele falou: Paulo, eu queria ir para Jocum fazer uma escola, já que as coisas aqui não vai rolar mesmo por enquanto, pelo menos vai ser um tempo para a gente. Foi com a esposa dele. Quando chegou lá, o Gilberto, que é o diretor da Jocum de Contagem, na época o diretor nacional da Jocum, estava dando aula, falando sobre perdão. Aí o pastor Sérgio falou assim: pastor Gilberto, eu queria contar um testemunho. Ele não falou testemunho, eu queria dar um depoimento, foi essa a expressão dele. Aí foi lá e deu o depoimento dele, e falou assim: olha, eu queria confessar um pecado, porque há alguns anos eu matei uma mulher. Aí todo mundo: uau,
como que foi isso, né? O cara matou a mulher, hoje é líder da igreja lá e tal, como que... Aí o Gilberto falou, seco, né? O Gilberto é um cara muito seco, muito duro. Ele falou, bom, se você matou uma mulher, isso quer dizer que você deve para a sociedade. Então nós vamos chamar o Eliezer, que é o advogado da Jocum, e nós vamos conduzir você até a delegacia, porque você deve para a sociedade. Não teve conversa. Aí na hora todo mundo se alvoroçou, gente, misericórdia, ele é casado, como que vai ser isso? Aí, gente, como é que se resolve o pecado? Resolvendo. Porque até se a coisa é muito complicada, e se você tiver boa intenção, Deus vai preparar um ambiente para você resolver essa situação. Deus não vai pegar você e jogar no meio dos leões. Não é assim que funciona a coisa. Agora você pode cair no meio dos leões se você não tiver intenção de resolver. Porque o nosso pecado é alimentado com o nosso silêncio. Quanto mais em silêncio você fica, mais ele cresce. Mas um dia ele vai explodir no seu colo. É só uma questão de tempo. Não tenha dúvida disso. A conta vem. Quando eu trabalhei em Angola, por conta da guerra, muitas minas foram instaladas em Angola e as pessoas perdiam a sua perna. 90% hoje dos angolanos, os mais velhos, né, a jovem geração não, mas os mais velhos, tem uma perna, só tem uma perna. Mas aquele escudo pentecostal de Angola, eu nunca vi uma perna sair e voltar ao normal de novo, porque o cara é crente. Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode até dar 2 pernas, 4 pernas para ele, 5 braços, se Deus quiser dar. Mas aquilo é a consequência do pecado. Simplesmente isso, uma consequência do pecado. Mas, aquele pastor foi lá na delegacia, se apresentou, e aí o delegado falou, ó, fazem 20 anos que você matou essa mulher. Matou a mulher numa zona de prostituição. É claro que na época, nem de igreja ele era, mas matou a mulher numa zona de prostituição. Se você tivesse apresentado uns 3 meses antes, você ia pegar uns 20 anos de cadeia, mas o seu crime foi prescrito pelo Código Penal brasileiro. Então você só pode voltar aqui para dar alguns esclarecimentos, você é um menino. Aí aquele pastor voltou para a sala de aula. Ele me encontrou, depois de alguns anos, hoje pegou esse cara, colocou o pastor Mi da Cepol, que até faleceu o pastor Mi já, mas colocou esse pastor, um pastor antigo, mais velho, para cuidar dele. Sérgio saiu de Cambuí, entregou a igreja, foi para Itajubá, abriu uma nova igreja. Hoje você precisa ver esse homem como que está. Ele contou para mim da última vez que nós nos encontramos aqui em São Paulo. Ele falou, Paulo, naquela época é como se eu estivesse andando com um cadáver pesado nos meus ombros, em estado de decomposição. Ele disse que olhava para a paisagem mais bonita, via o rosto da mulher. 20 anos. 20 anos. Mas você sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu estava com o Sérgio quando a nossa equipe estava em Cambuí, e a gente estava pregando na praça. E era cada rajada de língua, gente, você precisava ver. O cara pregava, que era uma máquina de pregar, e ele era ousado, porque um cara lá falou, eu quero aceitar Jesus, ele falou, não, fica lá que não é só você não, tem mais aí que vai vir com você. Entende? Ele era um cara ousado, pregava, mas 20 anos que foi roubado por ele mesmo da vida daquele camarada. Então o nosso pecado é alimentado com o nosso silêncio. Porque é muito mais fácil a gente abanar as moscas do que remover o lixo. Porque remover o lixo dá mais trabalho. Eu não digo nem jogar o lixo para debaixo do tapete, que também dá trabalho. Mas é mais fácil. Eu tenho essa experiência aí na época da Bolívia, que no trem da morte lá, no famoso trem da morte que ia para a Bolívia na época, hoje está melhor. Mas na época o pessoal vendia lá uma coxinha que parecia um quibe. Aí você falava, me dá esse quibe aqui, a mulher banava as moças, não é quibe não, é uma coxinha. Aí saía aquele negócio preto e virava uma coxinha, mas isso aqui já que era um quibe. Mas o que a mulher fazia? Você não vai comprar? Não, não, tá bom. Ela continuava, o outro lá na frente comprava. Porque para ela era mais ganho, mais lucro naquele momento, abanar as moscas, que pegar aquela coxinha e jogar fora, que não prestava mais. E olha gente, mosca e rato, é um bicho que eu tenho um nojo danado, sabe? Eu tenho um nojo de mosca e de rato. Daí ela removia as moscas, mas não abanava, mas não removia o lixo. Abanava as moscas, mas não removia o lixo. E isso às vezes é a nossa vida. 20 anos que foi roubado da vida daquele camarada. Não foi o diabo que roubou, não. Ele mesmo roubou da vida dele. 20 anos. E aí depois o pessoal disse que ele voltou para a sala de aula e disse que nunca viu uma libertação tão grande na vida de um cara. Tão grande. A pessoa é outra. Totalmente diferente. Mudou todo o contexto e o conceito da vida do cara. Mas tinha um pecado ali castigando a vida do cara. Eu estava em Francisco Morato falando numa escola de missões. Aí uma senhora levantou a mão e falou, Paulo, eu queria falar a respeito da minha vida. E aí, eu falou, você está à vontade para falar? Não, estou à vontade para falar, está tranquilo, então pode falar. Ela falou,
Eu tenho uma filha que tem 4 anos. Todas as vezes que ela vai dormir, ela vem no meu quarto, me dá um beijo, um abraço e diz que me ama. E todas as vezes que ela faz isso, é como se fosse uma faca entrando no meu coração. Porque essa mesma filha que vem no meu quarto, me dá um abraço e diz que me ama, é a mesma filha que eu tomei remédio para abortar. Só que eu não consegui. Então quando ela vem me dar um abraço e diz que me ama, é a morte para mim. Como que eu faço para resolver isso? Eu falei, ó, como você vai resolver, eu não sei, porque geralmente todo mundo quer receita pronta, né? Todo mundo quer receita, não, irmão, você faz isso, né? Porque seus problemas acabaram. Todo mundo gosta dessas coisas. E aí, geralmente eu falo o seguinte, ó, quem tem liderança aqui? Não, eu tenho liderança, tá bom. Se você não tem uma liderança, a gente pode até conversar. Porque é mais fácil você me abordar ali na porta e dizer, Paulo, eu preciso conversar contigo, meu amigo, eu estou com um pepino aí, eu adulterei, eu tal e tal e tal. Agora amanhã eu entro no avião, no ônibus, aí eu no carro, me mando para a Bahia, eu vou ficar mesmo sem te ver. Você tem que falar para a sua liderança. Você tem que tratar isso com a sua... Ah, mas eu não confio, então sai debaixo da liderança dele e procure outra. Mas você não pode ficar sem liderança, você tem que tratar com a sua liderança. Porque tratar comigo é mais fácil, eu não vou te corrigir, eu não vou te expor se for preciso. Entende? Então aí é mais fácil. Aí fica nas por ela, você só, né, por remorso abriu ali o coração, achou que resolveu, mas não resolveu. Daqui a 20 anos você está na mesma. Só vai mudar o endereço. Então tem isso, essa questão da exposição. Gente, quantas vezes eu não tive que voltar e pedir perdão por coisa? Olha, eu vou te contar um negócio, que coisa difícil. Mas eu sempre entendi que é melhor agradar a Deus do que o homem. Eu sempre tive essa consciência comigo. Sempre, olha que eu já passei por cada coisa, tanta pisada de bola desnecessária, e depois ter que voltar e consertar tudo. E isso me deu maturidade, e isso me deu autoridade para poder resolver algumas coisas. E eu não estou falando isso quando era mudando, não, eu estou falando isso de vida cristã. Então hoje tudo que eu falo para você, eu não estou falando porque eu li no livro do Jim Swaggart, do não sei quem, eu que vivi isso, eu estou falando para você de coisa que eu vivi. De como é viver no pecado com a agenda secreta do coração e de como é viver livre, sem se preocupar com nada. Sabe? Sem se preocupar com que as pessoas, não, irmãos, eu tenho uma reputação, misericórdia. Aí as pessoas estão indo para o inferno com reputação e tudo. Porque na verdade não quer resolver as suas coisas. Imagina, irmão, eu sou de família tradicional na igreja, e aí se eu conto isso, já pensou as pessoas e tal. Eu não estou dizendo que você tem que expor seu coração para todo mundo, eu estou dizendo que você tem que procurar as pessoas certas, porque tem pessoas que não têm condição de ouvir o que você tem para falar, e aí você vai levar o outro para o buraco também. Entende? Então, eu estava no interior de São Paulo, lá em Jabuticabal, interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, lá em Jabuticabal, aqui perto de Barretos, e um encontro de batia uns 400 pessoas nesse encontro. Eu estava falando, um cara levantou a mão e falou, irmão, eu trabalho com os abutres do asfalto, aqueles motoqueiros, sabe? Eu evangelizo esses caras. O que você acha se eu fizer uma tatuagem para me identificar com eles? Eu falei, irmão, eu acho que Deus pode te usar do jeito que você é. O cara queria me colocar numa confusão danada. Aí vai eu lá, não, irmão, olha que boa ideia você colocar uma tatuagem no meio de 400 pastores lá. Entende? Então assim, ele só queria uma aprovação. Mas estava aqui no coração dele colocar uma tatuagem. Então aquele cara queria me usar como um cobaia ali no meio daquela liderança. Eu falei, olha, eu acho que Deus pode te usar do jeito que você é. Entende? Então tem pessoas que só estão esperando uma brechinha para fazer a coisa errada, porque vive fora dessa estrutura de poder. E assim foi Absalão. Ele entrou na presença do rei, mas não desfrutou da presença do rei. E aquela senhora de Francisco Moraes falou, Paulo, como que eu vou resolver? Eu não sei como você vai resolver, mas eu sei que um dia você vai ter que sentar com a sua filha e resolver essa questão. Simplesmente isso. Um dia você vai ter que parar e resolver essa questão, porque isso vai te cercar. Vai chegar um momento que isso vai te cercar, e não tem para onde você correr. Não tem para onde você correr. Às vezes a gente passa nas periferias das cidades assim, e a gente vê um monte de moleque, né, aprontando, e fazendo, e saindo com meninas, engravidando meninas. Aí eu fico pensando, esse moleque vai ser alcançado pelo Evangelho, e depois esse cara vai ter tanta coisa para voltar atrás e consertar, gente. Tanta coisa que ele vai ter que voltar para arrumar a vida dele, porque o Evangelho é isso. O Evangelho só é difícil para a pessoa que tem compromisso com ele. Ele é difícil mesmo, mas para quem tem compromisso. Por isso que eu não curto muito essa ideia quando você pergunta, irmão, como é que você está? Ah, irmão, está uma benção, se melhorar vira festa. Vira festa para quem, meu camarada? Um negócio estreito danado esse negócio de viver com Deus, né? Essa vida cristã apertada daqui, aperta dali, aperta de lá. E vai virar festa para quem é mal informado, para quem não quer nada com a vida, né? Para quem vive no seu mundo gospel, porque criaram esse mundo gospel
E os crentes estão tudo naquele mundo gospel ali, não está nem aí para as coisas que estão acontecendo aí fora. E aí você diz assim, olha, você tem que resolver a sua vida. Um amigo meu de Santos, cara, ele é pintor, mas hoje ele é pintor, tem uma oficina. Na época ele era traficante da Baixada, e ele engravidou umas meninas lá na época e tal, e aí depois ele foi para a igreja. Aí quando chega na igreja é confrontado pelo evangelho, porque o evangelho é assim, gente, antes de ser uma boa notícia, ele é uma péssima notícia, porque ele vai direto ao encontro do pecado, e aí é um problema para a pessoa, é um problema. Aí ele falou, bom, eu estou me preparando, Paulo, porque eu quero ir para Jocum, eu quero fazer a ETED e tal, não sei o quê. Aí beleza, só que ele tinha um problema na perna, e esse problema se agravou. Quando o problema da perna se agravou, ele estava no hospital. Quando estava no hospital com a perna toda aberta, lá uma ferida gigante, a polícia chegou com mandado de prisão por pensão alimentícia de 3 filhos. Aí o cara não conseguiu realizar o sonho dele, ficou preso um bom tempo. Nesse tempo que ficou preso, não segurou a onda, teve que amputar a perna. Então, no momento mais de vulnerabilidade da vida do cara, o diabo chegou. Né? Porque quando você está tranquilo aí, agora quando você... Aí ele chega e fala, opa, agora é igual o judeu, né? O que é meu, o que é seu, eu só quero a metade. Né? O cara chega aqui, ó, passa para cá o que é meu. Aí você está vulnerável, e aí? O que você vai fazer? Você está preso, você está com uma dívida gigantesca, um monte de gente em cima de você, cobrando coisa até que você não fez. Porque tem situação na vida da gente que a gente é tão pressionado que a gente confessa até que roubou a taça Júlio de Ribeiro, aquela da seleção brasileira. Você é tão pressionado, você fala, não, foi eu mesmo. Né? Você não tem nem como se defender, é tanta acusação, tanta coisa que você fica bobo. Quando você está bem que não fez, você ainda bate o pé, mas quando você fez, né? Você confessa a coisa até que você não fez. É igual aqui em São Paulo, mataram o filho de um político. Aí os caras chegam ali na Praça da Sé, investigam, não encontram, investigam, não pegam o cara, pega o morador de rua, vem cá, foi tu mesmo. Ah, foi o quê? Não, foi tu, apresenta lá para a imprensa, esse aqui que matou o filho, não sei quem, joga o cara na cadeia para não resolver o problema, dê uma resposta para a sociedade. É assim que funciona a coisa. Então Absalão é a foto dessa mulher. Não entendia a estrutura de poder. Quando ela entendeu, ela se arrependeu. Porque quando a Bíblia diz, não vos conformeis com este século, mas transforme-se, tem uma questão que é não ser transformado, que é não ser conformado. Então, quando você se conformou, já era, mas quando você não se conformou e disse, Senhor, eu quero resolver esses problemas, eu quero resolver essa situação de pecado, pode ter certeza que Deus vai criar uma situação para você resolver, você vai viver livre, porque não tem nada pior do que você viver presa ou preso. Você é livre, mas tem uma bola de ferro com a corrente no seu pé e você não consegue voar. Você não consegue desfrutar das coisas de Deus, você não consegue realizar, ou a vontade de Deus não consegue ser realizada na sua vida, porque você está cheio de problemas, você sabe, você vai ser um mau testemunho na sociedade, você não consegue dar passos, porque está pesado, como aquele rapaz falou. É um cadáver em estado de decomposição pesado, ele não consegue reagir. E Absalão foi assim, mas cara de pau que ele era, ele entrou na presença do rei, e ele continuou na presença do rei. Não desfrutou, mas também não se arrependeu. E ele continuou maquinando a respeito do rei. Posse precipitada da herança, ela não é abençoada. Quando você toma posse de uma herança fora do tempo, ela não é abençoada. Tem muitas pessoas que estão tomando posse de coisa fora do tempo. Eu já vi muitas pessoas dizerem, olha, eu vou orar até aquela igreja vir para minha mão. Gente de igreja mesmo, assim, do mesmo convívio da liderança. Sabe aquela oração feiticeira? Que o cara está querendo caminhar com o negócio, mas tem gente orando o contrário. Isso chama-se oração feiticeira gospel. Porque está orando aqui, mas tem um grupo ali e a coisa não anda. A coisa não anda. Porque estão querendo herdar precipitadamente a bênção. E toda posse precipitada de uma herança, ela não é abençoada. Tudo que é autoridade deve estar debaixo de autoridade. Eu não consigo entender como uma pessoa diz que é autoridade, mas que não vive debaixo de autoridade. Então tudo que é autoridade deve estar debaixo de autoridade. Não se caminha sozinho. Não se caminha sem dar satisfação para ninguém. A vida é minha. Né? Isso é coisa de qualquer ismo, menos do cristianismo. O cristianismo é vida aberta. O cristianismo é vida transparente. O cristianismo é compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida e também entender o que está se passando na vida das pessoas. Então uma atitude debaixo de desobediência, ela também não gera nada.
Você pode ter a melhor atitude. Ah, irmão, eu dei minha vida ali por aquele povo. Não vai gerar nada. Eu lembro que a gente estava no sul da África, e daí tinha um holandês. E aí, aquela fila gigante de gente para receber comida, a gente passava no supermercado para pegar umas coisas lá que o supermercado doava para a gente, enchia esse caminhonete de punha no meio do desertão. Quando chegava lá, o povo dançando, esperando a comida, aquela coisa toda. E aí, um holandês subiu no capô da caminhonete, deu um grito nele, falou: ah, você não está vendo que a gente está com comida aqui? Claro, ele falou em holandês, né? Mas ele falou em sulto, porque a língua do povo era sulta, já morava lá há muito tempo. E você não está vendo que a gente quer que vocês parem aí para a gente distribuir a comida? Aí o líder da comunidade falou: ô meu camarada, insulto também, falou: ô meu camarada, por que você está gritando com a gente? A gente não quer ninguém que grita aqui não. E outra, você não está falando insulto bem não, você está falando insulto em holandês. Eu não quero ninguém aqui que não sabe falar a nossa língua não. Se você quiser, você pode ir embora, a gente não precisa de você. Aquele holandês desceu da caminhonete e disse assim: mas Deus, eu saí da Holanda por amor a esse povo e tal. Aí tinha uma menina brasileira que chamou ele de um canto e falou assim: olha, esse é o seu problema. Porque você não vê em amor a Deus, você vê em amor ao povo. Porque quando você vem em amor a Deus, Deus não vai frustrar você. Ele não vai te decepcionar, mas o povo pode te decepcionar. E aí ele entendeu naquele momento que ele devia ter uma outra postura. Ele entendeu que naquele momento a atitude dele foi uma atitude totalmente errada. Então tudo que você faz em desobediência, também para Deus esse tempo não é contado. Se você estivesse numa igreja mineira agora, ele dizia assim: ó, você está perdendo tempo, bobo. Você pode estar dentro da igreja, gente. Estar numa igreja evangélica não significa que você está no centro da vontade de Deus. Estar dentro de uma base missionária não significa que você está no centro da vontade de Deus. Estar em uma nação fazendo missões não significa que nós estamos no centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus é outra coisa. Centro da vontade de Deus é isso e mais algumas coisas. Então, tudo que você faz em desobediência, esse tempo não é contado para Deus. Eu não sei se você lembra que tem um quadro do Fantástico, que até acabou agora, foi até o ano passado, que o dono da empresa, o gerente, o presidente, né, se caracteriza como funcionário para poder viver no meio do povo. Viu isso, né? No meio dos funcionários. Aí teve uns lá que, porque essa empresa é uma bosta mesmo, esse negócio aqui não presta, e o cara lá ouvindo. Forte. Aí depois o outro perguntou para o senhor: por que o senhor se dedica tanto a essa empresa? Aí o cara falou assim: eu trabalho aqui como se eu estivesse trabalhando para Deus. Aí os crentes foram lá e pesquisando para saber de que igreja que esse cara é, e aí descobriu que o cara não era crente. Crente não faz isso, gente. Crente está na igreja à noite, domingo à noite, murmurando porque vai trabalhar segunda de manhã. O cara tem que agradecer a Deus porque ele tem um trabalho, mas o cara está murmurando porque ele tem que acordar de manhã cedo na segunda para trabalhar. E aí descobriram que aquele homem não era crente. Aí o cara perguntou: qual é o seu desejo? O meu desejo é ir na praia. Simples o sonho do cara. Mas aí tinha um filho que precisava fazer faculdade, não tinha dinheiro. Pois o presidente da empresa chamou o cara lá no escritório, levou a família dele toda para o Guarujá, pagou um hotel bom, ele ficou lá uma semana, e aí pagou a universidade toda do cara lá para fazer a faculdade, tudo o cara para fazer. E o cara não era cristão, mas olha o coração do cara: eu trabalho aqui e faço as coisas como se eu estivesse fazendo para Deus. Aí você imagina se a gente tivesse esse coração. Eu sei que muita gente tem, mas se todos tivessem esse coração, de fazer as coisas sabendo que nós estamos fazendo para Deus. Na igreja lá da Bahia, lá em Jequié, uma igreja que a gente frequentava há uns anos atrás, tinha muitos problemas, muita mudança de liderança, muito problema. E aí a minha sogra, todo o culto, a minha sogra estava lá, e um dia alguém falou para ela: André, por que você não vai nessa igreja? Está mudando sempre de liderança, muitos problemas. Ela falou assim: meu filho, já estou aqui há muito tempo, já vi muita coisa, mas eu não vou deixar de ir pelas coisas que acontecem. E ela firme e forte, 40 anos na mesma igreja. Então são pessoas que a gente olha assim, a gente acaba admirando, porque qualquer coisinha a gente já se desmotiva. Qualquer coisinha a gente já quer sair da presença de Deus. E aí, em Minas, um evangelismo, uma casa de recuperação, um cara lá desbravejou, recuperando lá, o viciado que estava se recuperando, estava com o facão na mão lá e se descontrolou e disse que ia embora e que não sei o que. Daí o líder da casa de recuperação encostou perto dele e falou assim: você vai embora para onde? Você vai embora para quem? Você vai sair daqui e vai para onde? Para quem? Você não tem para onde ir. Encarou o cara com autoridade. Eu falei: esse cara é louco, porque o cara com o facão na mão. Mas aí bateu de frente com o cara e deu uma no cara, assim, sabe? Mas esculachou com o cara. 10 minutos depois o cara está ouvindo lá uma música e chorando lá no canto. Mas aí você fala assim: eu vou desviar. Aí a mesma pergunta que eu faço para você: você vai para onde e para quem? Gente, vida de desviado é uma desgraça. O cara quer pegar uma menina na comunidade, ele fala assim: eu não vou pegar o taxista não, porque o taxista me conhece. Eu vou pegar um Uber.
Ele liga para o Uber. Quando ele entra no carro com a menina, o motorista do Uber é o presidente da mocidade da igreja dele. O cara está lá dentro de uma boate, daqui a pouco chega um grupo de evangelismo. É igual no carnaval, o pessoal vai, gente, até aqui vocês estão. É porque ele acha que ali é um lugar que não vai encontrar ninguém. Ali é um lugar que ele vai desfrutar de tudo. Então, gente, você é cercado, não tem para onde correr. O cara que é desviado, ele não tem vida. E esse mesmo cara foi para uma boca de tráfico de droga lá em Contagem. Aí um traficante ia descendo, olhou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Aí o cara falou: não, ele está comprando droga aqui. Rapaz, pelo amor de Deus, esse cara é crente da igreja aí. Falou: ó, se você não for embora, eu vou amarrar você e vou entregar você lá pro seu pastor. O traficante falou para ele. Rapaz, nem traficante quer saber de desviado. Porque desviado é um problema, atrasa a vida de todo mundo, complica a vida de todo mundo. Então você diz assim: ah, eu vou desviar porque eu fiquei magoado. Magoado com quê, meu irmão? Você vai para onde? Você vai para onde? Você vai para quem? Aquela mesma pergunta que o cara fez lá para o cara da caixa de operação. Eu achei interessante uma coisa. Sim, as pessoas se magoam na empresa, mas não sai de serviço. As pessoas se magoam em qualquer outro lugar. Com um time de futebol. Ah, meu time perdeu, eu estou magoado. Mas não deixa de torcer o time. Na igreja o cara não pode ser contrariado. Sim. Se ele se magoar, sai da igreja. Sai da igreja. É um problema, né? É porque ele vai na esquina e tem outra. Se fosse num país aí como o Oriente Médio, o cara tem que andar 5, 6, 7 horas, né, para chegar na igreja, ele tinha pensado 2 vezes, né, antes de sair da igreja que ele tivesse. Tem uma pesquisa que a Folha de São Paulo lançou recentemente aqui da igreja de São Paulo. Sabe por que as igrejas estão perdendo membros em São Paulo? Porque as igrejas não têm banco de couro. Sabe por que as igrejas de São Paulo estão perdendo membro? Porque não tem estacionamento, porque o cara não pode vir de ônibus, de metrô. Você imagina aí o cara sai da igreja porque não tem um banco de couro. Então olha a situação que nós chegamos, gente. É uma brincadeira, é uma pesquisa do jornal A Folha de São Paulo. Então você imagina aí a que ponto que nós chegamos, sabe? Que situação que nós conseguimos chegar. E engraçado que quando a gente fala da questão do pecado, ou a questão da santidade, melhor dizendo, as pessoas sempre dizem assim, deixa bem claro que a vida em santidade é uma vida muito difícil, né? Olha, viver em santidade é uma vida muito difícil. Mas o pecado, geralmente as pessoas falam, não, o pecado é bom, mas tem consequência. Mas o pecado é bom, gente. Eu já vi muito crente dando essas explicações. Na verdade, o pecado é bom, mas o problema é as consequências. Mas aí sempre coloca que o pecado é bom, mas o problema é as consequências, mas que a vida em santidade é difícil. Sempre as pessoas colocam que o pecado é prazeroso. Todo mundo que faz a colocação com o pecado geralmente fala, não, gente, o pecado tem consequência, mas é prazeroso. Agora, gente, a vida de santidade também pode ser algo prazeroso. Viver em santidade com Deus também é algo que pode ser muito mais prazeroso, com certeza, do que o pecado. Mas a gente geralmente não faz essas colocações. A gente sempre coloca a vida de santidade como algo assim muito difícil. Sabe? A gente não consegue vencer. A Bíblia diz que a carne é fraca. Se a Bíblia falasse que a carne era forte, era um problema. A Bíblia está dizendo que a carne é fraca. Ou seja, você pode controlá-la. Você pode ter autoridade sobre ela. Agora, se a Bíblia falasse, olha, meu irmão, a carne é forte, é um problema, você não consegue. Mas não, a Bíblia diz que a carne é fraca. É fraca por quê? É fraca. Mas isso quer dizer que nós, com Jesus, nós podemos controlar a carne. Mas às vezes nós não temos essa percepção, né? Paulo, Nós não temos essa percepção. Pois não, irmão? você falando aí, o pecado não é só adultério, né? Sim, claro. Envolve mais coisas, né? Exatamente. É mentira, vícios, né? Tem uma série de outras coisas mais. Só que quando a gente se torna cristão e a gente começa a vir para a igreja, a gente vai ficando um pouco malandro também. E aí o que acontece? Nós começamos a tratar pecado como pecado oculto. Você chega num monte e vai orar para Deus, Senhor, se por acaso eu pequei, quando você fala assim, você já está na roça. Se por acaso eu pequei, que o Senhor me perdoe de todo pecado oculto. Por que nós conseguimos e por que nós começamos a tratar pecado de pecado oculto? Porque se é oculto, eu não tenho que ficar pedindo perdão por uma coisa que é oculto que eu não estou vendo. Porque pecado tem nome. Aí você chega com um cara e fala assim, irmão, eu caí. Tá, irmão, você caiu de onde? Na escada? Não, eu caí adultério. Ah, tá, então é adultério, tem nome. Aí eu menti. Tá, então é mentira. Aí eu roubei. Tá bom, então é roubo. Então, enquanto a gente não aprender a dar nome a pecado, a gente nunca vai se livrar desse pecado. A gente tem que chamar o pecado pelo nome. Não é aquela coisa genérica, não, Senhor, porque eu...
né? Aquela coisa é igual quando alguém quer tratar alguma coisa, né? Aí está alguém aqui que é o líder de um ministério na igreja. Aí tem muita gente que gosta de falar dos outros. Aí chega aqui, não, irmãos, porque eu sei assim, tem pessoas que gostam de falar. Não, irmão, tem pessoas não. Quem é que está falando da vida dos outros? É igual quando eu estou na intenção da Jocu, não, porque Deus deu uma palavra para a gente ter mais amor. Ó, meu irmão, seja mais específico. Ter mais amor em quem e a quem? Porque é muito genérico essa coisa de jogar. Porque quando você quer resolver o problema, você fala assim, ó, acabou a reunião, fica você e você para a gente conversar. Tinha um diretor no hospital de Jiquié chamado Eduardo, ele era psiquiatra. Aí tinha uma campainha, cada lugar tinha uma campainha. Aí você tocava aqui, ele caía no setor financeiro. O setor financeiro sabia que o diretor estava chamando. O doutor Eduardo, ele abria a porta, Léo! No meio do hospital. Então ele não tocava o negócio. Ele abria a porta, dava um grito, o cara já vinha desesperado. Aí alguém falava assim, doutor, eu queria conversar contigo. Olha, o João lá pegou a ambulância para levar um paciente de Salvador. E no meio da estrada, o cara cortou errado lá um caminhão, quase que aconteceu um acidente. Aí o cara ia saindo, ele disse, sai pra onde? Não, eu vou sair não, fica aí que eu vou chamar o cara. Aí pronto, chama. O cara acabou com as fofocas no hospital. Acabou, porque o cara sabia, se eu vou lá falar dos outros, nós vamos resolver isso aqui agora. Ponto. Não, então você não vai sair não, chama lá o cara, nós vamos saber por que ele... Entende? Então assim, gente, se eu não posso, ou se você não pode contar, então não faça. Ou você vai ficar dizendo só, é tremendo, lembra? Ó, irmão, não posso contar nada, eu só sei que é tremendo. Ué, gente, se você não pode contar, por que faz? Não dá para entender essas coisas, né? Tem coisas que realmente a gente fica, né? Não pode contar, não faz. Porque já que a gente tem uma vida aberta, né, nesse sentido espiritual, para que as pessoas não tenham o que falar, né, não tendo o que nos acusar. Então, feridas, quando elas não são curadas, elas são espiritualizadas. Gente, uma pessoa que espiritualiza uma ferida é um problema. É um problema. Porque você chega na rua e encontra um cara ferido de uma igreja e que ele foi crente há muito tempo e que ele está lá na rua, na Cracolândia. Já encontrei um bocado no trabalho na Cracolândia. Mas vai conversar com aquele cara. O cara sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Já encontrou com alguém assim? O cara sabe de tudo. O que é que você vai conversar com esse cara? Se ele já sabe de tudo. Então ele pegou uma ferida e espiritualizou aquela ferida. E quando a gente espiritualiza uma ferida, é um problema. Você tem razão em tudo. Está todo mundo errado. Como Elias falou lá com Deus, Senhor, só eu faço. Deus falou, meu camarada, tem 300 aí, ó, socando pau. Eu estava falando com os meninos agora, na hora do almoço, quando a gente estava vindo lá do seminário, eu falei, a gente está dizendo que a igreja não faz nada, que não sei. Rapaz, tem de gente aí fazendo coisa, sabe? Você chega nesses países, tem uma galera da Jocu em Guiné-Bissau, o pessoal fica lendo livro aí dos heróis da fé. Para mim, os heróis da fé é esse pessoal. Um país feio, não tem energia, não tem água, não tem nada, e aquele povo está lá, uns brasileiros morrendo de malária, mas os caras continuam lá, o filho pega a doença, os caras continuam, e os caras são guerreiros. Gente, o que tem de gente fazendo coisa boa no Brasil e fora do Brasil é uma brincadeira. Mas a gente só vê os errados, né? Os que estão aí metendo a mão só. Então assim, a gente não consegue ver quem está realmente envolvido, né? Tem muita gente séria, né, no reino de Deus. E muita gente séria que não está fazendo ainda, mas que estão aí sonhando em fazer coisas. Mas existe muita gente séria que está fazendo coisas para o reino de Deus. Mas parece que a gente só tem olhos para aqueles que são descomprometidos, né? Então, depois que essas feridas elas são espiritualizadas, elas geralmente são compensadas com ativismo. E aquilo que nós falamos anteriormente. Por isso que um monte de pessoas estão morrendo, se separando, né? Dando cabo à sua própria vida. Porque é uma ferida que não foi cuidada, espiritualizou aquela ferida, e depois aquela ferida, ela foi compensada com ativismo. Eu não sei se você já viu aquele cara, eu trabalhei com um cara aqui em São Paulo que era assim. Ele sempre foi um cara feio. Agora assim, feio, o que é um cara, uma pessoa feia? Não tem, porque o que é feio para mim é bonito para você, então não tem muito essa... Mas a gente sabe que o cara, quando ele se acha feio, então o cara, ele foi criado só com mulheres. Ou de repente ele teve um pai. E aquele pai chega para o filho, como nós chegamos no nosso filho, e fala, você é lindo. Aí você fala, você é lindo. Você é lindo, você é lindo, você é lindo, você é lindo, você é lindo. E o menino cresce entendendo que ele é lindo. Quem quiser que vai dizer para ele que ele não é lindo. Então toda pessoa que é boa praça, né? Aquelas pessoas que... Tem gente que ele chega aqui em 5 minutos ele sabe o nome de todo mundo. Ele é aquele cara boa praça, né? É aquele cara que não contraria ninguém. É aquele cara que diz sim para todo mundo.
Geralmente essas pessoas que agem dessa forma, ela está compensando uma debilidade no caráter. Geralmente, quando tem alguém assim, muito popular ou populista, aquele cara, né, que tem entrado em todo lugar, geralmente essas pessoas estão compensando. É igual o cara quando é feio. O cara quando é feio, ele tem que desenvolver alguma coisa para compensar a sua feiura. Então, geralmente o cara quando é feio, ele é bom de papo. E olha que o que tem de homem feio na igreja casado com mulher bonita, eu que o diga. Entende? Por que os caras feios se dão bem com mulher bonita na igreja? Porque há uma compensação, pô, já que eu sou feio. Tinha um cara na minha cidade que ele andava assim, ó. Então, o cara, por que o cara anda assim? Ninguém anda assim. Então, se ele anda assim, ele vai chamar a atenção de alguém. É igual quando você chega aqui, gente, eu tenho aqui cocô de rato para vender. Alguém vai se interessar por isso. São Paulo é assim. Tudo que você põe nesse centro para vender, você vende. É impressionante. Porque tem um nicho. A gente chama isso de nicho. Quando você cria um produto, tem um grupo que vai se interessar por aquilo que você está vendendo. Seja lá qual for o produto. Eu vendo remédio que 24 horas seu cabelo, se você é careca, seu cabelo vai... Tem gente que vai acreditar naquilo e vai comprar. Entende? Tem gente que vai comprar aqui, vai pegar aquilo e vai comprar. Porque é a forma que é passada a coisa. Porque tem esse nicho, esse grupo de pessoas que vai acreditar no produto que você está vendendo. E é impressionante, até hoje as pessoas são levadas por aquele Boa Noite Cinderela, né? Aquele truque do dinheiro, do caixa eletrônico. A gente fala, mas como é que uma pessoa cai no jogo dele? Por que que os caras lá do presídio ficam enchendo a paciência? Ele liga para 1.000, de 1.000, 6. Só que de 6 ele leva 6.000. Mas 6.000 por dia tá bom, gente. Tá bom. Ele ligou para 1.000, mas 6 caiu. Tá bom, 6 caiu. 6 mil reais. Os caras estavam dando risada numa gravação da polícia. 6 caíram. No Nordeste, uns anos atrás, tinha uma coisa lá de pegar o dinheiro para benzer. Então eu vou benzer o seu dinheiro e daí o seu dinheiro vai se multiplicar. Quantas pessoas não caíram nisso? Que besteira, eu vou pegar, vou fazer uma reza e o seu dinheiro aqui vai se multiplicar. Mas tem gente que cai nesses truques. É impressionante essas coisas. Mas você sempre vai ter público para isso. É impressionante. E Absalão era exatamente esse cara. Alguém pode ler aí, no mesmo capítulo, ou melhor, capítulo 15, versículo 1 e 2 de 2 Samuel. Alguém pode ler, por gentileza? Capítulo 15, versículo 1 e 2. Capítulo 15, versículo 1 e 2. Alguém pode ler? Aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Desculpa. Tá, pode ler. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão assim. Ele dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma tribo de Israel, e é teu servo. Ok, tá ótimo, muito obrigado. Absalão era um homem que, pelo fato de não entender essa estrutura de poder, ele, num certo tempo da sua vida, ele teve os seus olhos do entendimento arrancados. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com uma pessoa que teve os olhos do entendimento arrancado. Uma pessoa, quando ele tem os olhos do entendimento arrancado, ele não consegue ter lucidez em nada que ele faz. O cara, ele xinga, mas ele está tão acostumado a xingar, que mesmo se você falar, meu amigo, que coisa é essa? Mas para ele é tão comum aquilo, que para ele tanto faz como tanto fez, não tem problema, não é? O cara não tem mais os olhos do entendimento. Ele teve os olhos do entendimento arrancado. E a ausência do temor do Senhor tem gerado no coração das pessoas uma coisa chamada, que os psicólogos conhecem muito, debilidade sentimental crônica. As pessoas ficam debilitadas. As pessoas têm essa debilidade. E aí as pessoas, quando têm essa debilidade, ela casa. E aí você diz assim, olha, você vai casar, mas você tem filho? Não, mas eu comprei um cachorro. Tem pessoas que estão substituindo o filho por um animal. E aquilo que eu falei, quantas vezes você já perguntou para Deus quantos filhos Ele quer que você tenha?
Mas aí você substitui, você vai se substituindo as coisas, mas prefere viver fora desse centro da vontade de Deus, porque você teve os olhos do entendimento arrancado. E isso é uma conclusão dramática para o ser humano. Dramática, porque aí essa debilidade sentimental crônica, ele vai pegar em alguma coisa e ele vai grudar naquilo. Sabe aquela pessoa que diz assim, você é minha amiguinha, né? Então assim, eu só ando com ela. Se de repente alguém passa e dá um bom dia para aquela pessoa, ele vai se sentir ofendido, porque aquela pessoa já não está dando mais atenção para ela. Sabe aquela pessoa que ela precisa ser afirmada o tempo inteiro? Sabe? Tem que ser afirmado o tempo inteiro, porque se alguém não afirma, é difícil para ela. Ela precisa disso. Tem pessoas que precisam dessas coisas. Citar o nome. Citar o nome. Exatamente. Então tem pessoas que é assim. Você tem que estar o tempo inteiro. É a mesma coisa de alguém que está liderando um grupo e ele tem que dizer que ele é o líder. Gente, quando você tem que lembrar que você é o líder, é porque a coisa já descambou há muito tempo, não é não? Já descambou há muito tempo. Você não precisa ficar lembrando que você... As pessoas sabem que você está ali. Se realmente você tem aquela consideração, ninguém sabe. É o que eu falei anteriormente. Que autoridade, poder qualquer pessoa pode ter. Agora, a autoridade é conquistada pelo caráter. Né? Então, poder sem caráter é uma grande armadilha espiritual. Nada mais que isso. Então, as pessoas caem nisso aqui, essa debilidade sentimental crônica. E uma coisa que eu tenho percebido, principalmente hoje, trabalhando na igreja, trabalhando dentro da Jocum, as pessoas não estão sabendo lidar com os seus sentimentos. Hoje, as pessoas não estão sabendo lidar com os seus sentimentos. O que tem de pessoas depressivas, o que tem de pessoas perdidas, até está na igreja, até está numa base missionária, até faz algumas coisas, mas no fundo está totalmente perdida, porque não está sabendo lidar com as situações internas. Ela não sabe se relacionar nem com ela mesma, porque ela não conhece o seu valor. E se você não sabe o seu valor em Deus, como que vai ser então? Paulo, Pois não. como tratar a gente, se Deus der a chance de a gente perceber que a pessoa é assim, como tratar essa pessoa? Como chegar e tratar? Através da palavra? Como? Na verdade, hoje, há uns anos atrás, quando você falava assim, olha, tem uma pessoa em depressão, era uma dificuldade na igreja. A gente até achava que era a questão de demônio. A gente até acha que pela abertura que se dá, pode até ter alguma ação satânica, mas na verdade é uma questão de alma mesmo. Só que hoje nós temos um aparato muito grande. Hoje nós temos muitos psicólogos cristãos. Hoje nós temos dentro da igreja, a maioria dos pastores são entendidos nesse assunto, né? O pessoal está estudando muito sobre isso. Não é difícil. O difícil é a pessoa querer ajuda, porque uma coisa é precisar de ajuda. Exatamente. Uma coisa é a pessoa precisar de ajuda, outra coisa é a pessoa querer ajuda. Muita gente sofre hoje calada porque tem vergonha de se expor. Mas quando na verdade, quando ela se expõe, ela já está com 80% de caminho andado. Porque ali ela vai ter a proteção e tem coisa que é fácil de resolver. Outro dia eu estava assistindo uma palestra de um casal, e aí o cara falou assim, meu amigo, mas no meu casamento eu já tentei de tudo e nada deu certo, por isso que eu estou desistindo. Aí alguém falou assim para ele, você já tentou de tudo que você conhece, mas tem muita coisa que você não conhece. Então a gente gosta disso, não? Eu cheguei no meu limite, né? Tentou 2 vezes. Eu conheço o pessoal um cara do Morro do Borel, no Rio. O pessoal da Jocum mandou esse cara 28 vezes para cá de recuperação. Hoje esse cara é missionário da Jocum. Imagina aí você investir 28. A gente manda uma vez, quando o cara já não dá certo, você já mandou. Já deu oportunidade, o cara miserável meu, não quer saber de nada aí com a vida. 28 vezes o pessoal da igreja lá mandou, gente. Imagina. No mês passado eu estava no trabalho de rua. Aí chegou um camarada. Quem estava comigo? Acho que eu não sei se era o Eduardo, os meninos estavam comigo. O cara falou, pastor, eu já fui 16 vezes na casa de recuperação. Rapaz, me bateu um sentimento. Você não se corrigiu. Mas, pastor, se você tiver uma casa de recuperação, telefona pra mim que eu vou. Seria a 27ª vez, né? E agora, rapaz, achei uma casa de recuperação, tô quase dando esse cara. Pois é. Pois é. Por 28 vezes que esse cara mandou. Né? Eu mando uma e se o cara já não sei. Mas ele já confessou. Ele Tá? conversando comigo, Paulo, assim, na rua, pastor, 16 vezes eu já fui para casa, eu não sei e tal, e começa a se explicar e tal.
Aí eu pensei com meus botões assim, mas 16 E agora? anos, tá difícil esse sujeito se arrumar, né? Mas eu vou orar! Deus vai dar uma casa pra você aí, seu menino. Porque nós não temos casa. Sim, sim. Ontem, essa semana eu fui num encontro e encontrei um pastor e falou assim, se tiver alguém, manda pra nós. Eu acho que esse rapaz... Pois é que a gente mesmo, eu estou falando isso por mim. Eu estou falando por mim, eu não vou ter paciência com esse negócio não. Mas dá certo, gente. Lá foi 28 vezes, o cara foi, né? 28 vezes. Então, gente, tem coisas que nós precisamos saber. Quando eu falei sobre a questão do pecado oculto, nós precisamos saber o pecado. O que é o pecado? Na verdade, o pecado é o grande apelo dos nossos sentimentos para ultrapassar os limites que Deus nos deu. Isso é o pecado. Aqui tem uma faixa, conhecida como faixa de Gaza. Você sabe que se você pisou lá, já era. Tem um amigo meu em Jiquié, que ele gostava de ir para a casa da namorada, os pais católicos, a menina cristã, ele também cristão da mesma igreja. Mas ele gostava de ir para a casa da namorada dele 3 horas da tarde de domingo, porque os pais da menina estavam na missa. Então, você imagina aí quando você tem uma atitude dessa. É a mesma coisa que Deus dizer para você, meu amigo, o seu limite é aqui. Se você passar para cá, e você sabe qual é o seu limite. Porque antes do pedágio tem o quê? Tem uma placa. Ah, mas eu não sabia que tinha um pedágio. Como que você não sabia que tem um pedágio? Tem um monte de placa. Então você não pode dizer que chegou no pedágio e não tem dinheiro para pagar, porque tem as placas antes avisando. Depois tem as placas, siga. Mas você sabia. Então o cara chegava lá 3 horas da tarde e você imagina o que isso pôde dar. Deu problema. Pois não, pode falar. O pecado é só a ação ou o pensamento também? A Bíblia diz o seguinte, que quando alguém, um homem, por exemplo, olha para uma mulher e no seu coração aquilo é desejado, ele já pecou. Por que que a Bíblia diz isso? Para quebrar já a cara daqueles que se acham, né? Então tem gente que está aqui conversando com você, ó. Quando vem uma mulher de lá para cá, ele muda a posição. Por quê? Porque ele quer continuar olhando. Então a Bíblia já joga duro. Fala, meu irmão, tá bom, aí eu nunca adulterei. Tá, mas já olhou? Já, então já está quebrado também. Então a Bíblia, gente, a régua de Deus, ela é nivelada, não tem esse negócio de... Não, quando vem assim, ó, vem para todo mundo. Com Deus não tem aquele negócio de passar na média. Ou é 10 ou é 0. Ah, eu estou na média, aquele aluno, não, a gente passei, mas passei na média. No reino de Deus não tem isso. Não tem isso. Ou você é 10, ou você é 0, já era. Não tem esse negócio de passei na média. Ou que sufoco. Meu Deus, cheguei aqui no céu, mas foi uma trabalheira, você nem imagina. Não tem isso. Não existe essa coisa. Paulo, Deus. Talvez. Foi uma trabalheira? Foi, né? Eu acho que Uma luta. um dos maiores problemas nossos é saber até onde eu posso ir, né? Sim. Qual é o limite? A gente sempre quer viver no limite, né? Exatamente. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir que Deus que não vai se agradar de mim. Então é aquela questão que a gente é muito... a gente quer se colocar em situações onde a gente quer saber até onde eu posso ir. Então assim, eu estou sempre provando, ou sempre querendo provar até onde eu posso ir. E a Bíblia diz para a gente se afastar de até aparência do mal. Do mal, exatamente. E a gente sempre trata nessa questão superficial aparente, como você falou que Jesus disse do desejar no coração, é porque o Evangelho trata na raiz. Né? Exatamente. E a gente sempre está preocupado na questão assim, aparente. Superficial. Exato, acho que é o maior problema. A Bíblia diz que o machado é posto na raiz. Quem quer da roça como eu, a gente sabe que ninguém corta a árvore pela raiz. Mas a Bíblia corta pela raiz. Porque é exatamente na raiz que está o problema. Porque o machado é para o tronco, é para os galhos no máximo. Não é para a raiz. Então a Bíblia fala da raiz, exatamente porque o mal está ali na raiz. Então, no reino de Deus é um negócio interessante, porque até para morrer você tem que pôr a casa em ordem. Então se você quiser morrer agora, você não pode morrer, porque você tem que pôr a sua casa em ordem. Então o negócio é ao contrário de tudo. O reino de Deus é tudo ao contrário, não é? O contrário daquilo que nós entendemos que às vezes é certo para a nossa vida. Então quando isso acontece, isso nos dá muito prejuízo, quando a gente ultrapassa os limites. Isso nos dá muito prejuízo. E quando isso acontece na nossa vida, que traz prejuízo, consequentemente vem a culpa. Você já viu uma pessoa que desvia da igreja, ele fica exposto na rua nos primeiros meses? Não, o cara fica intocado. Ele evita de passar pela porta da igreja, ele evita de encontrar os irmãos. Por quê? Porque vem a culpa. Talvez não é nem porque o cara é cara de pau, às vezes é a culpa. A culpa. E quando a culpa vem, na verdade, isso é evocado na vida da pessoa uma postura defensiva.
Ele fica sempre na defensiva, ele acaba se escondendo. E com isso ele acaba reduzindo a convivência. Então primeiro vem a culpa, depois evoca uma postura defensiva e ele reduz a convivência, ele perde os relacionamentos. Então, gente, o pecado não é só aquela coisa, pecou. Não, o pecado tem uma série de consequências. Quando alguém diz assim para mim, Paulo, eu adulterei. Antes do cara adulterar, gente, o cara já roubou, o cara já mentiu, porque é uma sequência. Na escola que eu estudava em Gitaúna, eu tinha 15 anos, tinha um cara chamado Dominguinhos. Dominguinhos andava requebrando para lá, andava requebrando para cá, isso uns 25 anos atrás. Alguém olhava assim, será que ele é? Mas ninguém tinha coragem de dizer, cara, você é gay? Naquela época ninguém tinha coragem de confrontar. Mas o Dominguinho requebrava para lá, parecia um cavalo manga larga machador, sabe, no corredor do colégio. Aí um dia ele pegou uma cadeira, colocou no meio do pátio, na hora do recreio, e falou, gente, eu queria assumir alguma coisa, uns 25 anos atrás, imagina aí, eu sou gay. Aí alguém falava, eu já imaginava. É isso aí, a vida cristã, quando o cara entra nessa, isso é um processo. Não é assim, eu passei ali e desviei. Não existe isso. Já há uma coisa no coração do cara, o cara já está maquinando as coisas, né? O cara já está dizendo, eu vou sair aqui do culto, mas eu vou ali numa quebrada, aí depois já puxa uma outra coisa. Então, quando alguém chega num ponto desse, é porque já vem envolvido com algumas outras coisas erradas, com mentira, com falcatrua, alguma série de outras coisas erradas. Eu estava em casa há um mês atrás, eu recebi uma foto com um cara deitado e um tiro de 12 aqui no cara. O cara todo aberto. Eu falei, ô Lucas, mandou para mim, falou, que carnificina é essa? Ele falou, eu não te conto. Sabe quem é esse cara aí que está morto? Eu falei, não. Ele falou, Paulo. Eu falei, Paulo? Nós almoçamos na casa dele quando você veio, Paulo da nossa igreja. Eu falei, Paulo, mas o que aconteceu com esse cara? Rapaz, eu acho que ele estava devendo para cigano aí, os caras vão matar o cara. O cara é da nossa igreja, gente. Da nossa igreja. Fiquei com aquilo na cabeça, abri a foto, olhei a situação do irmão lá e falei, meu Deus, que coisa, como que pode acontecer um negócio desse, né? Ele virado com as mãos assim, tudo aberto, gente, tudo, mostrando os ossos assim, a costela do cara, tudo que é um tiro de 12, né? 12 é um negócio doido, essa espingarda aí. A 12 são 500 caroças de chumbo, e muitos deles vêm ponta de prego, cabeça de prego, um monte de coisa. Abriu todo o rapaz. Quando foi agora, eu liguei e falei, Lucas, e aí, investigação, prenderam o cara? Ele falou, não te conto. Eu falei, o que aconteceu? A mulher dele mandou matar a nossa irmã da igreja, mandou matar o marido por causa de um seguro de 800 mil reais. Eu falei, gente, em que mundo que nós estamos? Se benze. Em que mundo que nós estamos? Eu falei, meu Deus, eu não acreditei. Gente, a gente quando ia para Jequié, a gente passava na casa dele, eu lembro que a gente recebeu a equipe da Colômbia, ele foi lá, levou colchão para a equipe, levou comida lá, levou a panela, emprestou uma panelona de pressão para a gente. O cara funcionário do INSS lá em Jequié, pois aí descobriu agora, a esposa mandou matar. A esposa dele, irmã lá da nossa igreja, que estava lá, a gente conhece eles bem. E olha para a mulher, como que a gente imaginar que o negócio daquele? Pois é, morreu, o Paulo morreu, gente. Eu fico pensando que mundo nós estamos. Ele estava traindo a esposa? Não, por causa do seguro de 800 mil. Tinha um seguro de 800 mil. Aí a mulher já está presa, né? Aí a mulher está presa. E aí... Isso que eu não falo assim, não. Pois é, mas é perigoso, né? É perigoso, né? Então aí, gente, reduz a convivência, né? Isso reduz a convivência. Então isso é um processo muito complicado quando acontece isso na vida de uma pessoa. No versículo 3, quando alguém leu aí, há um tempo atrás, a Bíblia diz assim, Absalão dizia, de onde você é? Aí o cara dizia assim, de tal lugar é teu servo. As pessoas vinham ter com Davi, porque as pessoas queriam reclamar com Davi, imposto alto, falta d'água na região, os caras queriam ter um encontro com Davi. Davi recebia as pessoas, diz a história, pelo menos 3 vezes lá no palácio, ele recebia a população por semana, para ouvir as pessoas e conversar com as pessoas. Mas aí Absalão dizia, a sua causa é boa e reta, mas que pena que não tem ninguém da parte do rei aqui para te ouvir. O que Absalão fazia? Aqui está a entrada principal da cidade. Eu não sei se você sabe, mas entrada principal de cidade é lugar de exercer autoridade. Os reis e os juízes, quando iam tomar decisões importantes, eles tomavam nas portas principais da cidade. É por isso que a gente vê hoje, todas as placas da maçonaria, ela está colocada nas entradas principais da cidade.
Então, entrada principal de cidade é lugar de exercer autoridade. Se tem um lugar bom para orar, para Deus abençoar a nossa cidade, é nas portas principais. Pode ter certeza disso. E aí Absalão ficava ali. Mas como que não tem ninguém da parte do rei? A questão é o seguinte: o pessoal do rei montava suas barracas aqui para encaminhar o pessoal até Davi. Mas Absalão se antecipava. Então, quando alguém chegava e dizia para ele perguntava: de onde é você? Alguém dizia: de tal lugar o teu servo. Ele dizia: a tua causa é boa e reta. Mas que pena, não tem ninguém da parte do rei aqui para te ouvir. Aí eu volto a dizer: em que Absalão ajudava aquelas pessoas? Aí eu ficava imaginando, gente, o quanto aquele cara não ficava na bronca de Davi, o quanto aquelas pessoas não xingavam Davi. Davi nem sabia, mas tinha alguém aqui bloqueando a passagem das pessoas. Tem gente que é complicado, gente. Tem gente que é complicado. E se ele puder atrasar o lado das pessoas, ele vai atrasar o lado das pessoas, porque inveja é uma desgraça. A inveja é uma desgraça. O cara invejoso é assim, ó: eu vou fazer o concurso público, você vai fazer o concurso público. Todos nós vamos fazer. Aí o cara sai lá, o resultado do concurso público, ele vai aqui para saber se você passou. Ele não vai ver se ele passou. Ele vai procurar o seu nome para saber se você passou. O dele que se dane. Mas ele quer saber se você passou ou não. Entendeu? Isso é inveja. A inveja é assim. Né? Ele não vai ver o nome dele, ele vai ver o seu. Para ver se você passou. Porque se não passou, ele já está feliz. Já ganhou o dia porque você não passou. Não importa o nome dele. Isso é inveja. A inveja é um mal. É um negócio muito complicado. É, diabólico. É um negócio muito complicado. Então ele dizia: a tua causa é boa e reta. Mas que pena, não tem ninguém da parte do rei aqui para te ouvir. Ele se colocava numa posição que não era dele. Agora eu fico perguntando para você: com quem será que Absalão aprendeu essas malandragens? Por que será? Com quem será que ele aprendeu essas malandragens? Lembra que eu falei de manhã, ou agora já na parte da tarde, que Davi, antes de morrer, ele chamou Salomão e deu os conselhos para Salomão? Ele falou o seguinte: meu amigo, você pode fazer qualquer coisa, mas ser homem. Essas malandragens aqui de Absalão, isso foi aprendido no próprio ambiente de casa. No próprio ambiente de casa. No próprio ambiente de casa. Porque às vezes nós fazemos as coisas assim, erradas, né? Ali perto do nosso filho, mas a gente acha que o filho não vai captar aquela mensagem. Mas vai. Eu estava com um pastor aqui de São Paulo, o pastor Norival da Zona Leste, pastor da Assembleia de Deus, um amigo já há muitos anos. Ele me chamou para pregar na igreja dele. Ele, a filha dele com a esposa foi para outro lugar, o filho dele com a esposa foi para um outro lugar. Não, ficou na igreja dele. Eu fui numa igreja com ele pregar, e ele levou a garota dele. A minha tinha uns 4 anos mais ou menos, estava dormindo no fundo do carro. E aí a gente falando de criação de filhos e tudo mais. Aí o pastor Norival falou: Paulo, por exemplo, a Rebeca aqui não estava planejada. Ela veio, mas olha, pai, está sendo difícil para a gente. A menina ouviu. Aí depois, anos conversando com ele, falou assim: Paulo, até hoje aquela conversa minha está custando caro com a minha filha. Ele achou que a menina estava dormindo. E ele começou a falar: é difícil mesmo, criação de... A menina ouvindo tudo. Ela não foi assim, tipo, desejada, não foi planejada, então veio. E a menina ouvindo tudo. E até hoje isso custa caro para ele. Até hoje. Então, com quem será que Absalão aprendeu esses truques, né? Essas malandragens aí, né? Então eu acredito que tenha sido na própria convivência de casa, né? A maior lacuna no crescimento da igreja hoje atualmente é a formação de líderes. Esse é o maior buraco que nós temos, é a formação de liderança. A maior lacuna. Gente, formar um líder hoje não é uma coisa tão simples. E nós também não queremos investir muito, porque dá trabalho na formação de líder. É uma coisa que dá trabalho. Mas isso não é um problema da igreja, mas é um problema da família. Porque a morte da família tem produzido esse quadro na sociedade. Lembra que eu falei de manhã? Se você vê um cara cheio de marra, um cara que gosta de aprontar dentro da igreja, você não tem que perguntar quem é o pastor desse cara, você tem que perguntar quem é o pai desse cara. Porque isso não é gerado na igreja, isso é gerado na família. Enquanto a gente não aprender a lidar com a família, nós vamos ter essa lacuna de formação de líderes. Nós até vamos formar algumas pessoas, mas na área intelectual, mas no caráter vai ser muito difícil, porque a família está totalmente destruída. E se nós queremos alcançar as cidades, a sociedade, nós temos que começar a partir da família.
E eu quero falar uma coisa que eu falei ontem à noite, em Gênesis 3, porque teve muita gente que não estava aqui e estão hoje. Alguém pode ler aí em Gênesis capítulo 3, versículo 1, por gentileza? Vou sair um pouco aqui de Absalão e vou entrar aqui porque tem a ver com o que eu estou falando. E eu já estou terminando também, viu, gente? Alguém pode ler Gênesis 3? Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não como nenhum fruto da árvore do jardim? Ok, tá ótimo, irmão. Obrigado, viu? Tá ótimo até aí. Nessa passagem, o diabo fala diretamente para Eva. E Deus fala diretamente com Adão. Por que o diabo fala diretamente com Eva? Porque o diabo quer inverter o papel. E Deus fala com Adão porque Deus queria trazer o equilíbrio. Mas o diabo fala com Eva porque ele queria, na verdade, inverter o papel. Porque a provisão emocional, espiritual e física, isso é papel sacerdotal. Isso é papel do homem. Isso não é um papel da mulher. Agora, quando as finanças apertam em casa, quem é que administra o pouco dinheiro que sobra? A mulher. Quando nós temos os cultos de orações, ontem eu estava falando que a gente não tem o culto de oração dos varões, ou reunião de oração dos varões. Nós temos o ciclo de oração das irmãs. Quando o filho vai dormir, geralmente, quem é que vai no quarto do filho para orar com o filho antes de dormir? Geralmente, eu não quero generalizar, mas geralmente, quem é que faz isso? A mulher. Geralmente quem faz isso é a mãe. Então, gente, isso só mostra para a gente o quanto a função sacerdotal está em baixa. Isso só aponta para a gente o quanto essa função está em baixa. Quando a gente olha para a educação no Brasil, só tem mulher nas escolas. E quando tem homem, é gay. Eu também não quero generalizar e dizer que todo professor é gay. Mas, no geral, são homens envolvidos com homossexualismo. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é que os nossos filhos estão sendo educados por mulheres e gays. É a mesma coisa de você pedir para a avó educar o neto. A avó só estraga o neto, porque não é papel da avó. Mas não é que a avó aqui faz mal intencionada, eu vou estragar o meu neto. Não é isso, eu estou dizendo que não é papel dela. E aí você tem um monte de filho, não, é porque eu tenho minha... Meu amigo, se você tem que se planejar direitinho para fazer, porque senão, daí a pouco, eu vejo lá na casa da minha sogra, gente, todos os netos, agora os bisnetos. Então assim, tem um tempo que a avó precisa de descanso também, já que tem os seus filhos e tal. Mas aí o que acontece? Ela estraga, porque na verdade é aquela coisa da mãe duas vezes, né? Não existe mãe duas vezes. Existe mãe uma vez só. Ela fez o papel dela, acabou. É a mesma coisa do cara que casa, vai morar no terreno lá da mãe, da sogra, e fica falando mal da sogra. Ué, meu amigo, então sai fora. Ué. Então tem coisas que é óbvia. Então, os nossos filhos estão sendo educados por mulheres e gays. Agora, uma mulher, ela pode ter autoridade e ela pode exercer essa função para educar o filho, ou suprir. Quando eu falo educar o filho, eu estou dizendo suprir a necessidade emocional, espiritual e física. Pode, em uma situação extrema. Por exemplo, o marido morreu. Aí sim eu acredito que Deus põe aquela autoridade sobre a vida dela para que ela possa exercer essa função. Caso contrário, até em separação, o cara, mesmo vivendo distante, ele pode ainda suprir essa necessidade aqui, emocional, espiritual e física. Então esse é o nosso problema hoje. Pois não. E nessa questão sacerdotal do homem, aonde está essa morte? Vou dizer essa palavra. Que o homem perdeu a disfunção da família. Porque isso hoje é o problema crônico, não só da igreja, mas na sociedade, no mundo.
nós estamos vivendo, assim, nada contra a questão da emancipação da mulher. Sim. No sentido de dela se lançar à vida, ter as coisas, trabalhar. Embora eu veja que há um desequilíbrio maior aí que Satanás está trabalhando por detrás Com disso. certeza. Né? Essa amostra da potencialização da mulher, no sentido de poder fazer muita coisa e perdendo seu papel original. Ah, porque a mulher tem que ter o papel, cada um tem o seu... Não, cada um tem... Deus formou a gente com áreas específicas e papéis específicos. Então,